Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Esse texto, do versículo 22 ao versículo 25, nos fala de um episódio de uma noite ou de uma tardinha em que acontece uma tempestade no lago de Genesaré, ou Mar da Galileia, um lago de 22 quilômetros de largura, de comprimento por 11 de largura, e ali, por causa das montanhas em volta, quando vem a tempestade, ela vem repentinamente, sem aviso prévio, e aqueles que estão com barcos no meio do lago são apanhados, então, de surpresa. Muitos barcos, então, acabam afundando. E num desses barcos está Jesus com os seus discípulos. E diz assim o texto da palavra do Senhor em Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: "Vamos para a outra margem do lago." E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: "Mestre, mestre, vamos morrer!" E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: "Onde está a vossa fé?" Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: "Quem é este que dá ordens até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem?" Amém? Oramos por essa palavra também. Pai, nós nos reunimos agora não somente para cultuar, para exaltar o Senhor, para cantar hinos ao Senhor, mas também para ouvir a sua voz. Fala nosso coração nesta hora. Aqui, Senhor, nos aproximamos de Ti com cânticos, louvores e ofertas, adorando o Senhor. Agora, queremos receber de Ti, Senhor, também a direção. Queremos também pedir que o Senhor console cada família enlutada, cada coração que está abatido, cada coração que está sofrendo dificuldades. Pai, nós intercedemos em favor desses missionários, nesses países onde a entrada do Evangelho ainda é proibida, e muitos têm dado a sua vida para pregar e anunciar e se submeter à ordem de Jesus de ir por todo o mundo. Senhor, nós não queremos deixar de fazer também a nossa parte aqui na cidade de Getúlio Vargas e região. Queremos anunciar a graça do Senhor. Queremos que o Senhor, com o poder do Espírito Santo, nos capacite para isso. Dá-nos sabedoria e entendimento. E também nos mostra aquilares, ou a pessoa que o Senhor já está trabalhando. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Esse versículo 23 nos fala sobre esta tempestade repentina que muitas vezes acontece naqueles que estão navegando por aquele mar ou por aquele lago. A ideia de um mar é que não tem fim. Embora aquele lago, ele represente mais a nossa vida. Tem limitações. Tem o tempo em que nós nascemos e depois deixamos a existência deste mundo. Então, a lição que podemos tirar deste texto e deste lago são mais parecidas com a nossa vida do que simplesmente um texto aleatório. Eu gostaria de trabalhar sobre o tema, ou debaixo do tema, dos P's que nós encontramos nesse texto. Alguns P's que nos chamam a atenção. E falando em P, eu pesquisei sobre um empresário, ele é um palestrante, e ele fala sobre 5 P's do empreendedorismo. O nome dele é José Ricardo Noronha. E ele fala que os 5 P's do empreendedorismo é paixão, propósito, perseverança, pessoas e pés no chão. Então, se você vai investir em alguma coisa, você precisa passar por esta lista, esse checklist de 5 P's. Primeiro, paixão.
Se você vai inventar alguma coisa, se você vai trabalhar em alguma coisa, se vai montar uma loja, se você não tem paixão por aquilo, você já está começando da maneira errada. Você precisa ter paixão por aquilo que você vai fazer. Você precisa sofrer por aquilo que você vai fazer, porque a palavra paixão, mais do que simplesmente uma expressão de amor intenso, a palavra pachio em grego é sofrimento. Por isso nós dizemos paixão e morte de Jesus. Você precisa amar aquilo que você vai fazer. E você certamente vai sofrer por aquilo que você ama. Segundo P, propósito. Terceiro P, perseverança. Se você não tem propósito de onde chegar, como já diz o grande filósofo que educou Nero, o imperador de Roma, que foi responsável pela morte do apóstolo Paulo, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe que porto quer chegar. E um outro já disse, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Nós precisamos ter propósito. Para onde nós estamos indo? Jesus não deixou a sua igreja à deriva. Ele deu um propósito para ela. E enquanto nós não cumprimos esse propósito, até que ele venha, esse é o propósito dele. Nas Forças Armadas, nós recebemos instrução como soldados, onde nós recebíamos uma ordem. E de repente vinha uma contra-ordem, mas de oficiais inferiores. O soldado que aceitasse a contra-ordem de um oficial inferior, ele sofria sanções e consequências que certamente não eram punições de agressão física, mas certamente ele era chamado a atenção. Jesus, o nosso general, ele deu uma ordem. Ninguém de um posto inferior pode dar uma contra-ordem, até o momento em que uma segunda ordem é dada pelo mesmo oficial. Até o dia de Jesus voltar, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Ir e fazer discípulo de Jesus até que ele venha. Amém? Aí nós temos que nos perguntar, eu estou cumprindo esse propósito? Eu estou fazendo isso? Porque na perseverança do propósito, nós vamos alcançar o êxito. E eu gostei destas 5 classificações que ele coloca aqui, porque o quarto é pessoas. E o nosso negócio é gente. Jesus veio para resgatar vidas, pessoas. E a pessoa na sua integralidade. Não apenas a alma, não apenas o espírito, mas corpo, alma e espírito. E Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele diz que nós devemos estar, no dia da vinda de Jesus, íntegros, inteiros. Espírito, exatamente nessa ordem, alma e corpo. Ele vem buscar não crentes individuais que saíram da igreja e quiseram fazer seu próprio culto a Deus. Jesus vem buscar a igreja dele, o povo dele. Então, por mais falhas que tenha a igreja, Jesus vai buscar a noiva dele, a igreja, o povo de Deus, o seu povo. Não há salvação fora da igreja. Não há salvação sem Cristo. Cristo estabeleceu a igreja como a sua noiva, como seu corpo. E aqui está um exemplo de um texto onde nós vemos o propósito de Jesus. E o quinto, então, que ele coloca, o Ricardo Noronha, é pés no chão. Jesus estava com os pés no barco aqui, é claro. Mas para Jesus andar sobre as águas, era como andar no chão firme. E ele deu provas disso. O primeiro P que eu gostaria de compartilhar com vocês é o propósito. Deus não criou nada sem propósito. Até mesmo os anjos caídos foram criados com propósito. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 4, nos diz: o Senhor fez tudo com um propósito, sim, até o ímpio para o dia do mal.
até o ímpio para o dia do mal. Em Romanos capítulo 9, quando Paulo fala sobre o propósito de Deus de salvar a mim e a você pela graça, ele usa o exemplo do rei, do faraó do Egito. Foi para isso que eu te levantei. Quem levantou o faraó no Egito para governar foi Deus. Por isso, no capítulo 13, então, Paulo conclui: todas as autoridades foram instituídas por Deus. Há um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. O propósito principal de Deus na nossa vida e com a sua igreja é a glorificação de Jesus. Efésios, no capítulo 1, ele fala 3 vezes que nós somos criados para o louvor da sua glória. Então, se nós não estamos glorificando a Deus naquilo que nós fazemos, em 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se nossa vida ela não está glorificando a Deus, nós estamos fora do propósito. Precisamos pedir perdão a Deus e retornar ao curso da vontade de Deus. Por isso, Romanos 12 fala que nós devemos ter a nossa mente moldada e transformada não pelo mundo, mas por Deus. Renovar diariamente a nossa mente. Deus tem um propósito. Jesus, ao pedir para entrarem naquele barco e irem até o outro lado do lago, Jesus tinha um propósito. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus no capítulo 4 de Lucas, que o levou para o deserto e o trouxe no poder do Espírito Santo para curar, libertar e proclamar o ano aceitável do Senhor, é o mesmo Espírito Santo que o conduziu a pregar e a ensinar e a libertar enfermos, endemoniados e assim por diante. É o mesmo Espírito Santo que dirigiu Jesus para que ele entrasse naquele barco, porque havia um endemoniado que ninguém podia controlar do outro lado do lago. E é interessante que Jesus não vive sem propósito. Talvez nós podemos questionar a economia de Deus. Muitas vezes nós questionamos a economia de Deus. Jesus entra num barco. Um barco não é barato. Ele coloca seus discípulos ali dentro. Vidas não são baratas. Não há preço para a vida. Falando em preço, tudo aquilo que você pode colocar preço não tem valor. E tudo aquilo que tem valor, você não consegue colocar preço. E nem deve colocar preço. Tudo que tem valor, não tem preço. E tudo que tem preço, não tem valor. Pessoas são fundamentais. Não tem preço. Jesus foi para libertar um homem, uma vida preciosa. Um homem colocou vidas em risco, nós poderíamos dizer. Talvez até um prejuízo de um naufrágio e a perda de um barco de pesca. Famílias talvez dependiam daquele barco para se alimentar. Mas Jesus tinha um propósito. Ir até o outro lado do lago. Não ir para o fundo do lago. Jesus nunca perdeu o controle sobre as questões, sobre as circunstâncias, sobre as tempestades, sobre as dificuldades, as ondas que muitas vezes se agigantam contra a nossa vida. Ele nunca perdeu o controle. Jesus fez aquela viagem com um propósito de libertação. E ele cumpriu esse propósito. O segundo P, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está ainda no versículo 22. Jesus entrou no barco. É a presença de Jesus. Quando ele deu a ordem para a igreja para ir a todos os povos, tribos, línguas e nações, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Até o final eu estou com vocês. Então a presença de Jesus nesta obra nos dá a ousadia de sabermos que nós não estamos sozinhos. Desde que
estejamos cumprindo a sua ordem. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Entraram no barco e foram navegando até o outro lado da margem. Nós precisamos obedecer a ordem de Jesus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de sacerdócio e plebe e povo. Cada um de nós é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é só vir aqui no púlpito e pregar. Para isso, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, nos dá a resposta. Para esta finalidade, o próprio Jesus, que disse, eis que estou convosco todos os dias, e ide por todo mundo fazer discípulos, ele deu para a igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres com essa finalidade. Para quê? Qual o propósito? Capacitar o povo de Deus, os santos, para a obra. Nós não podemos cair na besteira e na leseira de pensar que o outro pode fazer o que eu não vou fazer. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós não podemos e nem tem como nós terceirizarmos a obra missionária. Nós vimos aqui alguns exemplos de pessoas que estão talvez arriscando a sua vida para que o evangelho chegue lá. Mas e a nossa volta? E a nossa Jerusalém? E a nossa Judéia? E a Samaria? Não é apenas no confins da terra, também nos confins da terra. Mas como nós vamos amar missões e como nós vamos orar por missionários se nós não lançamos mão no arado para arar, para semear a semente do Evangelho? Todos na nossa família já são consagrados ao Senhor? Se sim, amém? E o vizinho? Não? Então temos missão. Enquanto tiver uma pessoa na cidade que ainda não conhece o Evangelho profundamente e possa tomar a decisão consciente de dizer, eu não quero o Evangelho, nós temos uma missão. Nós temos um propósito. A presença de Jesus é fundamental para que nós tenhamos confiança de que nós não estamos andando sós. Deus nunca nos deixou sós. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, todos vocês vão me abandonar, mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. E mesmo no Getsemane, enquanto Jesus estava lá, os discípulos, talvez a uns 30 metros de distância, pegaram no sono. Deus mandou um anjo para consolar e confortar Jesus. Jesus sabia que ele nunca esteve sozinho. E você também pode ter a certeza de que você não está sozinho, se você cumpre o propósito de fazer discípulo e de levar essa pessoa até a submissão à ordem de Jesus de batismo e depois ensinar esse discípulo todas as coisas que Jesus ordenou. Amém? Amém. O terceiro P, nós vemos aqui, é a promessa. Vamos até o outro lado e partir. Jesus não fez uma promessa vaga. Jesus não fez uma promessa vazia. Jesus não fez uma promessa que não é possível fazer. Muitas vezes nós, na evangelização, nós desanimamos e dizemos, essas pessoas não têm mais jeito. Eu desisto. Essa pessoa não aceita. E nós continuamos insistindo ali, em vez de colocarmos isso diante do Senhor, jejuarmos por aquela pessoa, deixar que Deus trabalhe, porque Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós, vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus.
Não foi Jesus que começou a boa obra em nós. Quem começou a boa obra em nós é o Espírito Santo que ele enviou para estar conosco aqui. E é por isso que ele disse aos seus discípulos, depois de 3 anos de treinamento com eles, ele disse, não se afastem de Jerusalém, mas permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque é esse poder, é esse Espírito Santo, esse dinamis, ou dinamus, da onde vem a palavra dinamite. É esse Espírito Santo que vai dar poder e capacidade para vocês. É o que Jesus, através do profeta Jeremias, o Espírito Santo diz, a minha palavra é marreta que despedaça a rocha. É a palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 lados afiada. É a palavra que nós temos que levar. E deixe que o Espírito Santo faça a obra dele. Nós temos a nossa obra para fazer. É semear. Nós não sabemos como a semente germina, nós não podemos fazer isso. Mas é a semente que germina sozinha. E ela cresce. E Deus dá a ela o crescimento e a forma necessária para cada semente. E no final a gente colhe. Sem saber como isso aconteceu. Jesus fez uma promessa. E ele cumpriu essa promessa. As tempestades na nossa vida não surgem no início. Elas surgem durante a nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes no início nós ficamos muito empolgados. Mas desistimos no meio do caminho. Muitas vezes. Abortamos. O melhor de Deus para a nossa vida nós abortamos às vezes na véspera da vitória. Porque nós temos dificuldade de crer. Temos dificuldade de confiar. E o questionamento de Jesus para os seus discípulos é exatamente esse. Onde está a vossa fé? Jesus não faz esse questionamento se eles não tivessem capacidade nem condições para ficarem em paz e para ordenarem aquele vento e aquelas águas para que elas parassem. Jesus jamais faria um questionamento descabido. Nós é que muitas vezes nos consideramos incapazes, insuficientes, não preparados, nos esquivamos, encontramos outras coisas que consideramos mais importantes e pensamos que a economia de Deus não é como a nossa economia, e não é mesmo. Então nós começamos a mudar o foco. Perdemos o propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos voltar ao início, precisamos voltar ao rumo. Precisamos aprender com Jesus que no meio de toda aquela tempestade ele estava dormindo. Nem trovões, nem vento, nem onda, nem água que estava respingando no barco acordou, porque ele estava em paz. Quando nós temos paz, nós cumprimos o propósito de Deus. E não é ausência de guerra. Jesus não disse, sejam meus seguidores e vocês vão andar por lagos cristalinos sem nenhum vento contrário. Tudo vai correr bem. Aliás, o mesmo Lucas, capítulo 12, verso 32, nos diz, não tema, pequenino rebanho, porque a Deus se agradou dar a vocês o seu reino. Deus não olhou do céu para a terra e disse, eu vou dar o meu reino e o meu poder para o povo mais sábio, para o povo mais bonito, para o povo mais criativo, para o povo mais poderoso. Não. Ele decidiu dar para a igreja o seu poder. É o mesmo que Moisés diz para o povo de Israel em Deuteronômio, capítulo 7. Deus não escolheu vocês porque vocês eram o povo maior, mais forte, mais capacitado, com o exército preparado. Não. Foi uma decisão dele.
É soberania de Deus, mas é responsabilidade do homem. Deus dá a semente com todo o poder germinativo, mas está no poder do homem o semear a semente. Anjos não vão fazer isso. É a nós que coube a tarefa de semear o Evangelho. Primeiro P, propósito. Segundo P, presença. Terceiro, promessa. Quarto, paz. E o quinto P, da lição que eu aprendo com esse texto e com Jesus, é o poder. Jesus questiona seus discípulos porque ele já havia dado a eles o seu poder. Ele capacitou os seus discípulos. E ele ensinou os seus discípulos. Por isso, o seu questionamento: onde está a vossa fé? Aquilo que é para eu fazer, ninguém mais vai fazer. Uma prova disso é a história de Jonas. Deus poderia ter deixado aquele profeta morrer afogado, mas ele decide que 3 dias e 3 noites ele ficasse na barriga daquele peixe, fosse cuspido de novo na praia, voltasse para sua terra, e depois, num segundo chamado, Deus o encaminha então para Nínive. A história já tinha percorrido várias nações. E quando ele chega lá, ele prega, e a cidade se converte, se arrepende, se volta para o Senhor, e Deus afasta o mal que havia dito que faria vir sobre aquele povo. O poder de Jesus foi concedido pelo Espírito Santo. O grande engano que muitas vezes vem a nós é que nós olhamos para Jesus da maneira errada. Isso já estava acontecendo nos dias de Jesus e logo depois de Jesus, tanto que João fala sobre os falsos profetas e os anticristo. São aqueles que negam que Jesus veio em carne, como se tornou ser humano comum, como eu e como você. Paulo escreve isso aos Filipenses no capítulo 2, ele se esvaziou de toda a sua divindade. E então, quando nós nos deparamos diante de um desafio, de um problema, nós dizemos: Jesus fez isso porque ele era Deus. Isso não é verdade. É por isso que Jesus chama a atenção dos discípulos. Onde está a fé de vocês? É por isso que Jesus, naquela última noite, que era a noite mais importante, e a gente ensina o que é mais importante, revisa o que é mais importante no último momento, ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores farão. João 14, verso 12. Por quê? Porque eu vou para o Pai. E o mesmo Espírito Santo que veio e me capacitou para fazer o que eu fiz, eu vou enviar para que vocês façam as mesmas obras. Abram lá, o mesmo Lucas escreve não só o Evangelho de Lucas, ele escreve também Atos. Abra em Atos capítulo 10, versículo 37 e 38. E ouça o que Pedro, que andou perto de Jesus e que viu Jesus andar sobre a água, e ele próprio andou sobre a água. Ouça o que Pedro diz na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, no versículo 37 e 38. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia. Que palavra é essa? Verso 34. Ele enviou a palavra aos israelitas anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele está falando de João Batista, ele está falando da pregação, do anúncio da vinda do Messias. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. O poder para curar alguém não está no homem, está no Espírito Santo. O poder para ressuscitar pessoas não está no homem, está no Espírito Santo.
grande problema é que por causa da incredulidade as pessoas fazem como os fariseus fizeram. Fazem como Herodes fez. Quando Jesus foi levado diante de Herodes, o texto da Bíblia nos diz que Herodes há muito tempo queria ver Jesus. E nós falamos aqui sobre essa palavra curiosidade só não basta. Faz 3 anos que eu preguei essa palavra aqui. Curiosidade só não basta. Herodes queria ver Jesus como se fosse um mágico, fazendo algum sinal. Os fariseus fizeram a mesma coisa. Que sinal fazes para que acreditemos em você? Então muita gente pensa que o poder do Espírito Santo é para fazer mudança geográfica numa região. Diz para esse monte, sai daqui, vai para lá. Ah, não gostei de você de lá, volta para cá de novo. Alguém cheio do Espírito Santo jamais vai pensar num escárnio como esse. Mas ele vai abrir bem os seus ouvidos para estar atento ao que o Espírito Santo está dirigindo ele para fazer. E cada dia, em cada momento, é o Espírito Santo que abriu os ouvidos dos surdos. Mas às vezes nós que ouvimos somos mais surdos do que os surdos que foram curados. Foi o Espírito Santo que deu vista aos cegos, mas nós que enxergamos, e João capítulo 9 nos fala essa história, Jesus diz àqueles que estavam dizendo que eles enxergavam, Jesus diz para eles, por que vocês dizem que vocês enxergam? É porque vocês estão cegos. É o mesmo Espírito Santo que tem que abrir os nossos olhos para nós vermos o que Deus está fazendo. A obra não é nossa. Vira e mexe a gente vê nas revistas, nos folhetos de missões, nós temos que começar pela Missio Dei. Nem sabe o que é Missio Dei, é a missão de Deus. Nós precisamos nos unir com o que Deus está fazendo. E deixar que Ele faça a obra. Ele quer apenas que nós cresçamos no conhecimento dEle e nos envolvamos no amor dEle, na obra dEle, nos alegremos com as vitórias que Ele conquista através de nós, seu povo. O povo de Israel foi exemplo para a igreja, e o povo de Israel não cumpriu o propósito que Deus tinha dado para eles, e quando Josué, em Josué capítulo 13, Deus fala com Josué, Deus dá um puxão de orelha em Josué, ele diz, olha, tem muita terra que não foi conquistada. E agora esses povos vão ser tropeço para vocês. Deus se alegrou com Davi porque Davi alcançou as fronteiras que Deus havia prometido. No único momento que Davi tira férias, ele comete atitudes contrárias à vontade de Deus. Davi era um homem de campanha de batalhas. Estava o tempo todo em campanha de batalha. Existe uma maldição no livro de Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, para aquele que não se envolve na obra do Senhor. Precisamos nos envolver na luta. Paulo diz que essa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O povo de Israel conquistou o território humano. Nós precisamos entrar na luta para alcançar territórios celestiais. E é isso que Efésios capítulo 2, verso 6 nos diz. Deus já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Para conquista. E no capítulo 6, então, ele fala que essa luta, ela é uma luta espiritual. Nós somos chamados para entrar na batalha. Jesus não prometeu spa cristão para ninguém. Ele diz para os seus próprios discípulos mais chegados, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci. Eu venci. E o mesmo poder que estava sobre Jesus para que tornasse ele vencedor está sobre você. Se você não se sente com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, clame a Deus. Clame a Jesus. Ele é o único que pode batizar com o Espírito Santo. João Batista batizou com água. Mas Jesus batizou com o Espírito Santo.
Jesus questionou a fé dos discípulos, pois ele havia dado a eles essa autoridade. Ele disse, eu dei autoridade a vocês. Vocês vão pisar escorpiões, serpentes. E nada, de modo algum, vos fará mal. Mas na nossa economia, nós olhamos para os discípulos, eles foram, um foi decapitado, outro foi morto a bastões, outro a pedradas. E aí nós dizemos, poxa, mas isso não está nos planos. Para Deus não há mortos. Jesus, aos 33 anos de vida, ele entregou a sua vida porque ele cria e creu e confiou inteiramente na promessa do Pai, de que ele não ficaria no túmulo. Ele predisse isso, ele disse, olha, eu vou morrer, 3 dias depois eu vou ressuscitar. Os discípulos dele não acreditaram, mas ele não perdeu a confiança no Pai. Você precisa confiar que a promessa de Deus vai se cumprir. A lição dos 5 P's. Propósito. Cada um de nós foi criado com propósito. Existe a presença do Espírito Santo, do Senhor Jesus em nossa vida, no meio da igreja. Existe a promessa do Senhor. Existe a paz que só Jesus pode dar, que o mundo não pode produzir. Paz não é ausência de guerra. Paz é segurança na alma. Ainda que o mundo à nossa volta esteja travando batalhas hercúleas, nós podemos desfrutar da paz de Jesus e poder. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor que Ele nos capacite poderosamente com o poder do Espírito Santo para que na semelhança de Jesus, eu e você possamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Ele vai capacitar você. Cada dia, busque do Senhor a direção. Peça ao Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje? Seja como uma criança. Seja como aquele menino que ama o seu pai e chega para o pai e diz, pai, o que nós vamos fazer hoje? Eu quero ficar junto contigo. Jesus diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Você pode sentir essa festa, essa alegria de festa do céu no seu coração, quando você vê uma pessoa se consagrando, se arrependendo, abandonando o pecado, restaurando uma família. Você pode ser instrumento de alegria na vida de tantas pessoas. Peça a Deus. Peça capacitação. Peça o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Para você ser instrumento de testemunha de Jesus no local onde você trabalha, na sala de aula onde você vai estudar, na sua vizinhança.